Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma discussão de saúde coletiva, saúde pública e políticas públicas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o processo de construção de políticas públicas, em particular no cenário brasileiro. De início, é importante fazer uma certa diferenciação conceitual entre política, política pública, política social e, no caso em discussão, uma política de saúde. Primeiramente, uma das versões do conceito de política é uma prática ou uma ação restrita a agentes do Estado, ou seja, toda vez que o Estado utiliza-se de representantes ou de instituições ou de entidades para agir sobre um determinado contexto social, é uma ação política. Mas existe também uma leitura mais ampliada que a política ela é uma ação ou poderia dizer uma relação de poder no tecido social. Ou seja, nós temos grupos com interesses, com conflitos ou com convergências, e a mediação entre essas relações de poder, entre quem quer algo e quem oferece algo, ou quem disputa algo, gera um movimento maior chamado de política. Nós temos um desdobramento que é a política pública. A política pública, nesse caso, ela geralmente é associada como uma ação do Estado para assegurar algo de interesse público. E aí, por interesse público, pode ser um interesse dito, verbalizado, consensuado pela sociedade, ou o interesse público pode ser o interesse em nome do público, mesmo que não seja o público que verbaliza. Um exemplo que nós podemos ter é uma política pública voltada, por exemplo, para a criança. A criança muitas vezes pode não conseguir enunciar qual a sua necessidade, mas se nós percebemos como sociedade qual a necessidade das crianças, nós podemos fazer ações a partir do Estado para assegurar o interesse público da sociedade sobre o público infantil. E aí nós temos dois outros desdobramentos. Um deles é a chamada política social, que a política social ela visa o bem-estar e a proteção social. Então ela pode ser uma política social universal, contributiva, residual, são termos de variações da discussão de uma política social. Importante dizer que esses termos eles não são exatamente cumulativos. Então você pode ter uma política pública, mas não necessariamente ela ser uma política social. A grande diferenciação talvez é que o interesse público ele nem sempre vai pressupor bem-estar e proteção social. Então, por exemplo, quando nós desejamos emprego ou empregabilidade para todos, isso não necessariamente pode significar emprego para todos com bem-estar e proteção social. Então, para que eu possa ter uma política pública e também social, eu vou ter que pensar em estratégias que deem bem-estar e segurança social, além de um interesse público que está colocado. Essas diferenciações aparecem muito mais quando a gente vê nesse último item, que é da política de saúde. Porque a política de saúde ela é uma resposta do Estado para um determinado problema, né, uma determinada situação de saúde, envolvendo tanto a condição clínica quanto os determinantes de saúde que estão colocados. Nessa perspectiva, então, eu posso ter uma política pública, posso ter uma política pública e social, e posso ter uma política pública, social e de saúde. No caso, a maior política pública, social e de saúde que nós temos é o próprio Sistema Único de Saúde. É entendido como uma política porque ele é de interesse público, ele visa bem-estar e proteção social e responde a uma determinada necessidade de saúde e de determinantes em saúde. E aqui tem uma pequena síntese do que nós poderíamos chamar de uma política pública. Então, nós estamos falando de um processo ou um conjunto articulado de ações, decisões, formulação de agentes, de pessoas diversas em diálogo tenso, e aí cabe sublinhar o tenso, porque afinal é uma disputa, é uma negociação de interesses, em disputa permanente de determinados projetos de sociedade. Então, a política pública ela acaba incorporando, poderia dizer, um consenso mínimo, uma trégua, ela é a construção possível para aquele momento, para aquele contexto. Então, por isso que uma política pública, mesmo quando alguém diz que ela é tecnicamente construída, ela é a melhor condição técnica para o contexto daquele momento,
com os atores que estavam envolvidos, e é isso que configura ela como uma política pública contextualizada. O que é importante nós termos clareza? Que todo processo de disputa vai implicar em continuidade ou descontinuidade das políticas. Como eu disse, é um consenso ou uma certa trégua. No momento em que você tem interesses diferentes e que começam a se articular para a política ser de outra maneira, ela pode ser desfeita, ela pode ser refeita, ela pode ser reforçada. Então, toda a capacidade de uma política se implementar e continuar vai depender de qual é o consenso mínimo ou qual é o acordo social que está sendo feito sobre aquele tema. Muitas vezes é mais importante a análise de uma política do que a sua definição. Quando alguém pergunta como é determinada política, isso a define, mas isso não explica como ela se concretiza e nem qual é a capacidade de sustentação dela ao longo do tempo. É importante observar constantemente quais são os objetivos de uma política pública. A política, como eu disse, ela é um retrato, ela é um consenso momentâneo. Então, se os objetivos de uma política não forem claros, qualquer modificação que seja feita por força das mudanças de atores, de reconfiguração social, pode-se perder os objetivos originais. Se você tem os objetivos claros, você vai modificando a política ao longo do tempo, mas mantém a aproximação com os objetivos originais. E claro, se eu estou falando de uma política pública, eu preciso compreender claramente o que eu estou chamando de sociedade e o que eu estou chamando de coisa pública. Se você não define a sociedade como todas as pessoas que nascem ou que habitam naquele país, você vai ter mais dificuldade de incorporar de interesse público para todos. E assim, como você utilizar estruturas da coisa pública ou do interesse público para uma sociedade prevista ou programada. Então, quanto mais diverso e quanto mais amplo for o que você chamar de sociedade, mais a noção do que é público ou do que é coisa pública precisa ser flexível para que a política pública se adapte à diversidade. E aí nós temos duas modelagens que são geralmente associadas com a discussão de políticas públicas. Uma delas é a mais simplista e geralmente o senso comum pensa sobre isso, é o governo, e aí não estou dizendo o Estado, né, mas o governo mesmo, os entes eleitos, escolhidos para gerenciar o Estado, propõem ações em uma política e aplicam sobre a sociedade. Essa versão ela é muito simplista porque afinal ela tira a participação da sociedade e coloca uma autoridade sobre o governo que é relativamente fictícia. O desenho mais atual, ou mais contemporâneo, faz uma discussão de dupla mão entre os entes relacionados, e aí nós temos o governo como um mediador, né, do Estado, que faz propostas para a sociedade, mas a sociedade faz contrapropostas para o governo. Na mesma medida, a sociedade também faz demandas sobre saúde, sobre o próprio setor. E, no caso, a saúde também devolve para a sociedade. E os demandantes, né, a sociedade, os indivíduos, junto com as condições de saúde, demandam do governo. Então, na realidade, nessa característica, a política pública ela funciona como um certo um instrumento de mediação entre os interesses da sociedade, o objeto de necessidade e o agente que executa. Então, sempre que nós formos olhar uma política pública, cabe entender a quem ela se destina, a qual é o objeto, ao que ela está interessada e qual é a mediação possível, quais as responsabilidades do ente de governo de Estado. Uma frase que acaba sintetizando muito da proposição é da política pública ser uma ação governamental dirigida para o êxito de objetivos além dela mesma. Então, a finalidade de uma política pública não é somente se implementar, aí volta aquela questão anterior, é modificar a situação de saúde dessa determinada população, é ampliar a compreensão da sociedade sobre a diversidade desse tema, é incluir determinado perfil populacional, erradicar determinada doença, entende? A política pública precisa ter objetivo além de se implementar, porque ao implementar a política pública você está consolidando um objetivo maior, que é essa questão. E quais são os desafios ou dificuldades que aparecem nessa discussão principalmente? O problema da representatividade, quando você fala sobre uma política pública que é feita
a partir de uma sociedade com uma democracia representativa, se você não entende que as pessoas que constroem a política, como presidente, ministério, governador, secretário de saúde, lhe representam, existe uma dificuldade de compreender essa política como de interesse de todo o público. Tem o problema da verticalidade, aquele primeiro modelo onde o governo indica para a sociedade, é um modelo que nós mentalmente utilizamos, mas ele não corresponde à realidade. Então, muitas vezes a política pública se supõe que ela é promulgada ou implementada por força de lei. Ao fazer isso, nós temos a ilusão de que o manual da política pública será como um tutorial, né? Regiamente seguido, e isso não acontece. Então, esse problema da verticalidade suposta acaba dificultando a implementação. A relação entre o legislador e o gestor, e aí você tem quem elabora as leis e parte do planejamento e quem realiza a execução. No caso dos entes públicos, nós estaremos falando, por exemplo, do Poder Legislativo, com as câmaras de vereadores, câmaras de deputados, Senado e Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais, mas isso pode funcionar em qualquer nível. Quem formula a política nem sempre está relacionado com quem executa, e essa diferenciação gera uma discrepância. E tem a questão da multidimensionalidade das políticas públicas, ou seja, você tem aspectos institucionais, o que as instituições podem ou conseguem fazer no contexto daquela área, qual é a capacidade de fluxos ou de processos que podem ser implementados, lembrando que muitas vezes a política ela quer mudar, transformar, aperfeiçoar um determinado contexto, e recursos materiais, né, porque muitas vezes você precisa de elementos físicos mesmo, investimento financeiro, pessoal especializado e assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro para vocês e voltamos a conversar sobre esse tema na próxima aula.